novo trailer de Soul, o novo filme original da Pixar, foi liberado recentemente e com ele várias cenas interessantes e curiosas. Vem comigo que no vídeo de hoje nós iremos analisar esse trailer e descobrir o que esse filme irá trazer pra gente, já adiantando que ele promete ser um dos melhores do ano. Eu sou o Klaus e bem-vindos ao meu canal. Mas antes da gente começar essa análise, eu queria muito agradecer vocês, porque finalmente chegamos a 1000 inscritos e estamos quase batendo 2000. E pode parecer pouco para algumas pessoas, mas pra mim foi muito importante esse marco. E muito obrigado de verdade a cada um de vocês que se inscreveu. E caso tenha chegado aqui de paraquedas e não conhece meu canal, seja muito bem-vindo e aproveite e se inscreve se não for inscrito. E deixe seu like nesse vídeo logo no começo, pois esse filme promete. Então vamos parar de enrolação e vamos direto pra análise. O trailer começa com a alma do professor de música Joe Cartner caindo e encontrando outras almas, aparecendo em seguida flashbacks de seus dando aula de música, e essa personagem aparece. Seu nome é Connie, ela é uma aluna de Joe e aparenta ser uma aluna destaque em sua classe. Logo vemos um pouco da vida de Joe e seu amor por música, participando de uma audição para entrar nessa banda de jazz de sua cidade e com sucesso, pois ele é escolhido. Com essa conquista ele fica muito animado e ao falar no telefone com alguém se empolga e distraído acaba caindo em um buraco de esgoto em construção e assim morrendo, entre aspas, pois falaremos disso mais tarde. Vemos a alma de Joe em um tipo de esteira que leva a um grande buraco de luz, que isso é a representação da expressão que conhecemos bastante, a luz no fim do túnel, que usamos quando nos referimos à morte. Essa grande bola de luz é um lugar chamado Além, falaremos dele mais pra frente. Continuando, vemos Joe e com ele muitas outras almas indo para o além juntamente dele. Joe surta por não aceitar que esse será o fim de sua vida e que ele não está preparado para a morte, e curiosamente ele consegue escapar dessa esteira, quebrando uma espécie de barreira que impede que as almas saiam dela, caindo assim em um lugar vazio, e logo cenas muito curiosas aparecem, um estilo de animação bem diferente já visto, mostrando uma imensidão escura como se fosse um oceano, cordas de violão aparecem remetendo assim à música, coisa no qual Joe é muito ligado, e enfim ele cai em um lugar. Esse lugar é o pré-vida. Daqui a pouco falaremos desse lugar, onde aparentemente o filme irá habitar a maior parte do tempo, e é um lugar bastante curioso. No pré-vida aparecem várias almas, e essa personagem é bem diferente, que fala para Joe o que é o pré-vida e como funciona. Essa personagem responsável pelo pré-vida, assim como outros que aparecem mais pra frente, tem uma característica bastante curiosa e diferente do que a Pixar normalmente faz. Irei apresentá-los a vocês mais pra frente. Em seguida nos é apresentado uma nova personagem. Ela é a alma e seu nome é 22, e ela não quer ir para a Terra. Ela irá acompanhar Joe nesse filme. Fiquem nesse vídeo até o final, pois temos muita coisa para falar sobre ela. Sabendo que ela não quer ir para a Terra, apesar de saber tudo sobre, segundo ela, Joe, como ex-morador da Terra, tenta convencê-la que está perdendo as coisas boas da vida, não indo para lá. Enquanto passam alguns flashbacks de sua vida, e ele usa a pizza como exemplo, em uma cena muito engraçada no qual ele descobre que as almas não têm os sentidos, como paladar e tato. Em seguida, a 22 leva ele para um lugar, no qual é possível Joe ver momentos de sua vida na Terra. Dentre esses momentos, ele mais jovem aparentemente descobrindo esse amor pela música. Em seguida, ele já adulto na beira de uma praia com uma mulher, que eu acredito ser a mãe dele. Em seguida, mais cenas em terra, um moço brincando com sua filha e Joey aparece se preparando e tocando em um show com a banda de jazz no começo do trailer. O que é bem curioso, pois ele não teria se acidentado antes disso. Em seguida, uma das cenas mais curiosas e confusas do filme. Descobrimos então que Joey não está morto, e sim em coma, provavelmente resultado da anterior fuga dele da esteira para o além. E antes da cena mais misteriosa desse trailer, vemos meio que um soldado alma, guardando essa janela para a Terra, o que pode indicar que nem todas as almas vão para a Terra, pois até então os únicos funcionários presentes no pós-vida eram aqueles seres que vimos anteriormente, então isso pode ser um ponto interessante para ser discutido mais pra frente. Bem, como eu disse anteriormente, uma das cenas mais confusas do trailer, de algum modo Joe e 22 conseguem ver o corpo dele na Terra, em coma, e Joe quer voltar para ele, e por impulso ele acaba se jogando e levando a 22 junto a ele. Essa cena me deixou bastante confuso, pois como os dois caíram, os dois habitariam o corpo de Joe, e como isso aconteceria? Logo a gente conversa mais sobre isso. E por fim vemos dois daqueles seres, um deles responsável por contar as almas que vão para o além, dizendo que a conta dele falhou, e essa falha seria a alma de Joe que está faltando em sua conta, e assim o trailer acaba. Como vimos, esse filme será bem intenso, e um típico filme da Pixar para nos emocionar no cinema. Senti que ele terá um olhar mais adulto do que alguns títulos do estúdio, com uma animação diferente do que estamos acostumados, mas muito bonito. Agora nós vamos discutir um pouco sobre algumas coisas que esse trailer nos trouxe. Irei separar em tópicos para ficar mais fácil para vocês entenderem. Lembrando sempre que não estou aqui para afirmar nada 100%. Tudo que eu disser aqui será algo que eu acho que possa acontecer e teorias que eu criei vendo o trailer.
Vocês estão livres para concordar ou discordar e podem colocar suas teorias nos comentários que eu também vou adorar saber o que vocês pensam sobre. Para começar, nós vamos falar sobre esses lugares que o universo de Soul nos trouxe. Primeiramente, vamos falar sobre o Além. Até o momento em que esse vídeo está sendo lançado, não temos muita informação e nem imagens sobre esse lugar. Apenas essa esteira que leva as almas a esse buraco de luz, que acredito ser apenas a entrada para esse lugar. Não sabemos o que tem do outro lado, pode ser realmente o fim das almas, ou um lugar semelhante ao mundo de los muertos em Viva, a Vida é uma Festa, onde as almas, aqui no caso, podem se repousar e descansar após essa volta da Terra. Ou também pode ser um recomeço, onde elas voltam ao ciclo e se tornam pequenas almas novamente, como vemos no trailer no pré-vida. Outro ponto que achei muito interessante é que eles representam esse caminho ao além com uma expressão bastante conhecida, como citei anteriormente, que seria a luz no fim do túnel. Eu acredito que eles vão sim explorar mais esse lugar no filme. E vocês, o que acham que é o além? Me conte aqui nos comentários. Agora vamos falar sobre o pré-vida, que será aparentemente o local que se passará a maior parte do filme. Bem, como no próprio trailer nos mostra, esse lugar é o início de tudo, onde as almas aprendem as coisas, adquirem suas personalidades e características antes de habitarem um corpo na Terra. Nesse local existe uma escola das almas que é responsável por ensinar a cada alma tudo o que ela precisa antes de ir para a Terra. E é interessante ver nesse lugar que, por exemplo, nessa cena existe uma entrada lá no fundo com pequenas almas na porta, que seriam as novas almas, almas crianças, digamos assim. E nesse lugar podemos observar que, como na Terra, há várias fases. Pois assim como temos esse lugar para almas mais novas, temos locais que se assemelham a uma faculdade, para almas mais crescidas e experientes. Porém, tem algo que notei e logo irei falar mais das almas. Mas primeiramente vamos falar sobre esses seres tanto quanto curiosos, responsáveis por elas. Esses personagens são bastante curiosos, principalmente seu estilo de animação que é bem diferente. E a Pixar ultimamente está variando bastante os seus estilos de animação, começando isso com Divertidamente, naquela cena dos pensamentos abstratos. E eles vêm fazendo isso cada vez mais interessantes, animações mais aprimoradas com a tecnologia sempre em evolução e trazendo personagens bastante diversos e convidativos como esses. Bem, também não temos muitas informações sobre eles, mas sabemos que eles são responsáveis por administrar o pré-vida, ensinando as almas e até contando cada alma, inclusive as que vão para o além, como esse na cena do final do trailer. Que aliás, com essa falha na contagem, acredito que eles irão sim atrás dessa alma perdida, no caso a de Joe, e acredito que ele dará boas cenas de perseguição, coisa que a Pixar sabe muito bem fazer. E eu confesso que estou muito animado para ter mais informações e ver mais desses personagens em cena. E vocês? Agora vamos falar sobre algumas coisas que notei nesse trailer sobre as almas. Nem todas as almas vão para a Terra. Como citei anteriormente, existem algumas almas que não vão para a Terra, como por exemplo a Ciguarda, que é uma alma porém aparenta ser mais velha, e algumas pessoas no auditório desse lugar. Não sabemos se é por escolha, assim como a 22, que não quer ir para a Terra, ou se algumas apenas são ensinadas para ajudar os seres no pré-vida, ou se eles solicitam algumas almas do além depois de voltarem da Terra. Nessa cena em específico, em que as almas estão indo para a Terra, pode-se notar que a maioria, pelo menos na visão que temos, são almas pequenas, crianças aparentemente. Mas eu acredito que isso seja apenas um tipo de telão, tipo uma palestra para essas almas. Eu particularmente fiquei um pouco confuso quanto a isso, e se vocês tiverem alguma teoria sobre isso, podem comentar aqui embaixo que eu vou ler tudo. Vemos também esses símbolos do pré-vida e percebi algo sobre esses símbolos que eles têm no seu espectro. Irei falar sobre eles daqui a pouco, pois eles são muito importantes. Falando em almas, vamos falar agora sobre a 22, essa personagem super carismática que quer ser lembrada por essa dancinha. Brincadeiras à parte, ela é uma alma que não quer ir para a Terra e não quer nada com ela, assim como ela diz. Ela irá acompanhar Joey durante essa história e Joey irá fazer tudo para mudar essa opinião dela sobre a Terra. Algo que percebi nela é que, apesar de ser uma alma que sabe de tudo sobre a Terra, ela não é uma alma completamente evoluída, ou evoluída ao ponto de controlar seu próprio corpo. Vejamos, ela não anda como os pés como as outras almas mais adultas, e sim flutua como as crianças. Porém, quando ela quer, ela pode ter as pernas e andar com elas, como podemos observar nessas cenas. Tentei perceber essa atitude em outras almas, mas não encontrei, e creio que isso é a exclusividade dela, ou ela só ande assim por escolha mesmo, pois vemos que ela é uma personagem que não liga para o que os outros pensam e não age como os outros. Algo que observei nela também, além dessa questão dos pés, é que ela tem esse símbolo no peito, no qual é o símbolo do pré-vida, como vemos em algumas vezes no trailer. Símbolo esse que também está presente nos peitos das almas crianças. E sobre esse símbolo, que é muito importante, eu tenho duas teorias sobre esse símbolo. Vejamos. Todas as almas crianças contêm esse símbolo em seu espectro, e esse símbolo é formado por 7 bolinhas, e como podemos ver, esse número de bolinhas preenchidas varia de alma para alma. Por exemplo, essas almas crianças, uma com 4, outra com 1 apenas e essa outra com 6 preenchidas. E observamos na 22 que ela também tem 6 preenchidas. Tá, mas o que isso significa? Isso são etapas que você precisa cumprir antes que sua ida para a Terra seja permitida. Então, para uma alma ir para a Terra, ela precisa concluir essas 7 bolinhas. Não entendeu? Vejamos. Lembrem Up Altas Aventuras?
O Russell tem esses distintivos dos exploradores da natureza. Considere cada broche desse como uma etapa, e apenas um falta para ele se tornar um explorador. E vemos o mesmo na 22, falta apenas um para ela ir para a Terra. E acredito que ela pode concluir, mas ela realmente não quer. E que ela esteja negando isso há muito tempo, pois como vimos essa alma pequena, já com 6 preenchidas, e ela como uma alma mais crescida, esteja negando a saída há muito tempo. Como nessa cena, parece que eles estão meio que formando essas almas para que elas possam ir para a Terra. Mas a 22 não quer isso, e temos aquela cena no trailer. O que vocês acham? A segunda teoria já é bem mais simples. Esses símbolos descrevem traços que as almas adquirem nesse tempo no pré-vida, traços de personalidade e quais características que ela terá na Terra, pelo menos as mais predominantes, pois percebo que cada bolinha dessa não são iguais em todas as almas. Mas e aí, qual dessas duas vocês acreditam mais? E se tiver outra também pode comentar aqui embaixo. Agora vamos falar sobre aquela cena que mencionei antes, que me deixou bastante confuso e acredito que vocês também. A cena em que Joey e 22 caem e, aparentemente, vão voltar para o corpo de Joe, que se encontra em coma. Eu sinceramente não consigo pensar qual rumo o filme vai tomar depois disso, pois como duas almas ocuparam o mesmo corpo, a não ser que como eles estão em um hospital, talvez eles não caiam no mesmo corpo, apesar de caírem na mesma entrada. Talvez a 22 caia em um corpo próximo dali, um bebê recém-nascido talvez, eu não sei. Mas se os dois forem parar no corpo de Joe, eu quero muito ver qual vai ser o resultado disso no filme. E eu realmente acredito que a 22 irá para a Terra no final do filme, e será alguma pessoa próxima do Joey, alguma amiga, alguma aluna como a Connie, ou até mesmo sua filha, imagina isso. Mas como a Pixar sempre nos surpreende, teremos infelizmente que esperar até dia 25 de junho para ver o resultado. O que vocês acham que acontecerá? Por favor me conte aqui nos comentários que eu quero muito saber as teorias de vocês. Soul tem um grande potencial e acredito que será um dos melhores filmes da Pixar, e acho que tem grandes chances de ser lembrado nas premiações. Com um tom mais adulto, esse filme promete falar sobre o sentido da vida, sobre a felicidade e sobre se conhecer, e claro, nos emocionar, coisa que já somos acostumados quando falamos de Pixar. Então lembre-se, não esqueça de ver no cinema dia 25 de junho, e me conte quais são suas expectativas para esse filme. Bem gente, chegamos ao final do vídeo e ficamos por aqui. Eu espero que tenham gostado desse vídeo de verdade, foi bem difícil fazer esse vídeo, ainda mais com um filme tão complexo como esse que promete ser. E se gostou, deixe seu gostei que irá me ajudar muito, e se não for inscrito, se inscreva e já ative o sininho para não perder nenhuma novidade sobre Soul e o universo das animações no geral. Então é isso gente, muito obrigado pela sua companhia até aqui, fiquem bem e tchau!